Olá, Érica, bem-vinda. Lani, bem-vinda. Engínia, bem-vinda, bem-vindo. Não sei se é perfil de empresa. Júnior Batista, seja muito bem-vindo. Boa noite, Júnior. Que bom que você está aí, que bom que vocês todos estão aí. Jaque, boa noite. Oi, Gianina, boa noite. Bom te ver aí. Coisa boa. Gianina já é aluna aí de cursos. Bem feliz de você estar aqui. Boa noite a todos. Falo da Bahia. Que legal, Lani. Eu sou de Santa Catarina. Deve dar para perceber pelo sotaque, né? E essa cara de alemão também. Alemão de Blumenau. Dá para reconhecer. Fico bem feliz quando as pessoas que fazem curso comigo estão aqui, Janina. Então, vamos, sempre tem algo a mais para ouvir, né? A gente nunca para de aprender. Se quiserem ir colocando, pessoal, o pessoal que está entrando, da onde são, enquanto a gente aguarda as pessoas chegarem. Sempre gosto de dar uns 3 a 5 minutos de entrada para as pessoas irem chegando, para a gente entrar no nosso assunto. Hoje eu estou fazendo uma live mais cedo, 19h15, geralmente eu faço às 20 horas, toda quarta-feira. Então, ó, hoje é um horário extra, assim como eu fiz uma live extra na segunda, porque eu tenho uma aula para dar às 20h30, então o máximo que eu posso ficar é 20h15 para eu me preparar depois para a aula. Vou fazer uma mentoria em grupo aí com o pessoal, apresentar algumas coisas, então resolvi fazer a live um pouco mais cedo para não deixar de fazer. Coisa boa. Melissa, bem-vinda. Jaque é de Brasília, legal. Brasília eu conheci por algumas horas. Fui lá... engano. Fui trabalhar 2 vezes, mas numa viagem que eu fiz, eu tinha 5 horas de intervalo num voo e eu tava com a família, a gente foi passear um pouquinho em Brasília para conhecer. Jaime, tem gente esperando lá no WhatsApp você mandar o link. Interessante. Vou dar uma olhadinha. Obrigado, Melissa, por informar. Então, deixa eu só ativar o WhatsApp aqui, que ele não está ativado no meu computador. O link, ele é o link do Instagram, né? Ele tá lá já. Se as pessoas rolar um pouquinho para cima, mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Obrigado por avisar. Aqui, ó, estamos esperando você enviar o link. Oi, Carol, vamos lá. Deixa eu só botar o link então para a pessoa aqui. Pessoal, nosso assunto hoje, então eu já vou falando com vocês, né? Nosso assunto hoje, eu falei um pouco na segunda-feira já sobre isso. O nosso assunto é como utilizar a comunicação não violenta na liderança, certo? É desafiador. Algumas pessoas, inclusive, dizem que as empresas talvez tenham dificuldade de aceitar a comunicação não violenta. Eu, pela minha experiência, eu vejo que não, ajuda muito. Comunicação não violenta é uma mudança de cultura, de comportamento, mudança de mindset, então é muito bom. O link já está lá no grupo que pediu, então vamos fechar só o WhatsApp aqui para não ficar fazendo barulho. Pessoal, sinto-se muito à vontade, que bom que vocês estão aqui. Quem não me conhece, meu nome é Jaime Ricardo, eu já trabalho com desenvolvimento de lideranças há mais de 10 anos e com a comunicação não violenta eu coloquei nos meus programas de liderança faz alguns anos. Eu conheci há 5 anos atrás a CNV, ela fez muito sentido para mim quando a gente fala sobre pessoas, e aí a gente pode olhar para coisas mais profundas do ser humano através da comunicação não violenta. Então a gente pode mudar até de óculos, né? Trocar o óculos pelo óculos da CNV, vamos dizer assim. A gente não precisa usar um óculos, né? O óculos é só uma metáfora, mas para a gente olhar diferente para os comportamentos, para as pessoas, para os relacionamentos, para a gente mesmo. E para mim é um processo de autoconhecimento também, a CNV. Então é fantástico para mim, tá? Vi a chamada da live no Instagram e achei muito interessante a proposta de comunicação não violenta. Legal. Hoje moro em Salto, interior de São Paulo, mas já morei 5 anos em Joinville e 2 em Floripa. Legal. Pessoal, quero combinar uma coisa com vocês. Se vocês tiverem perguntas sobre liderança com comunicação não violenta, perguntas só de comunicação não violenta,
façam as perguntas. Na live de segunda-feira muita gente fez pergunta. Eu vou responder o máximo possível. Se por acaso alguma pergunta rolar e eu não ver, repitam a pergunta. Estou disposto a responder vocês até às 20h15. Quero trazer alguns pontos. Falei na segunda-feira também que eu escrevi um texto de 15 páginas sobre liderança com comunicação não violenta. Ele já está escrito, eu estou formatando ele. Quem participar das lives vai ter direito, eu vou mandar no grupo, lá nos grupos que eu tenho da liderança com comunicação não violenta, tá bom? Semana que vem nós temos o nosso evento, dia 9, 10 e 11. Se você não sabe do que eu estou falando, vai lá na minha bio, tem lá inscrições abertas, tem um link, é só clicar, se cadastrar, você vai entrar no grupo de WhatsApp, é só ficar aguardando o link das aulas, a gente já está trocando informações lá nos grupos, tá bom? Então, se inscreva, daí você vai ter acesso a mais aulas e a gente vai falar muito sobre liderança e comunicação não violenta, ok? O texto que eu fiz, eu vou compartilhar com vocês no momento certo. Porque assim, ó, é um texto onde eu tenho compartilhando muitas experiências minhas e é bom vocês terem um pouco de conhecimento de comunicação não violenta, então eu não sei qual é o nível de conhecimento de cada um. Então a partir do que eu vou falar hoje, a partir do que eu vou falar semana que vem, vocês vão ler o texto de uma maneira diferente. Então por isso que é importante, tá bom? Por que o animal escolhido para representar a comunicação não violenta é a girafa? Ótima pergunta. Imna, é assim que fala? Não sei se é esse o nome, Imna. Obrigado pela pergunta, as pessoas perguntam, têm curiosidades sobre a girafa, né? Então vamos falar, ó. Eu adoro a girafa, depois que conheci a comunicação não violenta eu olhei diferente para a girafa. Vamos lá, ó. A girafa tem algumas características que são importantes na comunicação não violenta. Primeira coisa, ela tem um pescoço grande, ela é alta, então ela vê de cima, ela consegue ter uma visão muito maior, uma visão sistêmica. Então ela observa muito mais do que quem é mais baixo. E a observação é algo importante na comunicação não violenta, a gente observar o que está acontecendo. Então esse é o ponto número 1. Ponto número 2, as orelhas da girafa são grandes, então ela ouve melhor. Ouvir na comunicação não violenta, ouvir na liderança é muito importante. Para que a gente tenha, por exemplo, empatia, que é um dos pilares da comunicação não violenta, a gente precisa ouvir, né? E ouvir na essência, ouvir com presença, não escutar. Porque muitas vezes a gente ouve para responder, ao invés de ouvir para compreender. Então, a girafa tem orelhas grandes. O mais interessante, na minha opinião, a girafa é o animal terrestre com o maior coração. Porque para mim, CNV, né, o Rosenberg chama de linguagem da vida, linguagem do amor. Então, o coração representa o amor e a girafa é o animal terrestre com maior coração. Então, se a gente conseguir ter um coração grande, acessar o coração do outro, acessar a alma do outro, e através da comunicação não violenta a gente pode... Eu até estou arrepiado aqui, estou me arrepiando, gente. Porque a comunicação não violenta ela é tão profunda, ela pode transformar tanto a vida das pessoas, e pode ser feito isso dentro das organizações, porque a comunicação não violenta ela trata de seres humanos, trata de pessoas com necessidades, com sentimentos. E aí a gente está tocando em algo que muitas vezes é deixado de lado. Não que as pessoas não se importam com as pessoas dentro das organizações. Não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes está tão focado na tarefa, está tão focado no fazer, no pensar, que a gente esquece que tem pessoas ali, não só profissionais, pessoas com sentimentos e necessidades. Então, obrigado, Yanni, né? Então, é importante a gente olhar para as pessoas como pessoas. Inclusive hoje, eu coloquei um post, né? Pessoas, 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 são pessoas, pessoas, pessoas. E onde tem pessoas, tem necessidades. Que é um fator primordial que a comunicação não violenta ensina. A gente não teve aula sobre necessidades. A gente não teve aula sobre sentimentos. Então a comunicação não violenta vem resgatar isso. E é através dos sentimentos, através das necessidades que a gente se conecta, que a gente é comum. Todos nós somos diferentes, vocês já sabem disso,
mas o que nós temos em comum, todos nós, são necessidades. E segundo Rosenberg, necessidades é a vida que pulsa dentro de nós. Atender necessidades é atender a vida do outro. Olha que profundo isso, né? A gente tem necessidades para sobreviver. Algumas são necessidades de sobrevivência, como o alimento, como a água, como, né, o ar. E isso são coisas básicas. Mas para sobreviver a gente também precisa de amor, precisa de contato, de relacionamento, de conversa, de diálogo, de afeto. Então, olha que tudo isso são necessidades que nos alimentam emocionalmente e a gente precisa de alimento emocional também. Então, será que eu consigo alimentar as pessoas assim dentro das organizações? Eu acredito que sim, com certeza. Levo a comunicação não violenta para as organizações. Eles estão me pedindo agora bastante. A comunicação não violenta está em alta. As pessoas estão cada vez mais me pedindo para fazer programas de comunicação não violenta pura. Nem é focado na liderança, mas é para os líderes. Para que as pessoas possam lidar com as pessoas como pessoas. Boa noite, Jaime. Queria algumas dicas de como liderar utilizando a CNV em serviço público. Então, Fê, né? Vou te chamar de Fê Lima Cunha. Fê, não importa qual que é o público. Se é serviço público, se é escola, se é em casa, organização, onde tiver pessoas, você pode utilizar a comunicação não violenta. Então, as dicas, né? Eu gostei que tu fosse mais específica, assim, tu quer dicas de liderança, né? Isso? Com as dicas de como liderar isso, utilizando a CNV em serviço público. Então, já falei, não sei se tu já viu a minha live de segunda-feira, então o nosso assunto de hoje é sobre isso. Então eu vou falar várias coisas aqui, Fê, tá bom? Liderança é algo amplo, tem bastante coisa para fazer, mas eu ensinei, né? Falei sobre vulnerabilidade na segunda-feira e falei sobre check-in, que é uma técnica de liderança com comunicação não violenta. Então nós vamos falar bastante sobre isso aqui, fica aí, Fê, que vai, né? Vou começar a falar daqui a pouquinho, tá bom? Pode deixar. Deixa eu só ver se tem uma pergunta mais específica. Já te atendo, tá, Fê? Como utilizar CNV no caso do feedback? Ó, isso, com alguém que não conhecemos, onde recebemos informações dela por terceiros. Ó, primeira dica, Júnior. Não receba informações de terceiros. Eu acho que isso contamina, tudo bem? Vamos lá, ó. Olha que importante isso. Isso é a minha opinião, tá bom? Minha experiência, Júnior. Quando você recebe informações de terceiros, essa informação é uma percepção do outro, não é a sua. Ok? E ela pode, na minha opinião, te contaminar. Você já começa a julgar a pessoa a partir de uma informação que um outro está lhe dando. Pode ser que seja exatamente aquilo, pode ser que não, ok? Então, que informação que é essa? Ah, é uma informação assim, essa pessoa trabalhou em tal empresa por 10 anos. Ok, informação pura e clara. Agora, se vier informações contaminadas com julgamento, tipo assim, ó, essa pessoa é difícil, lá naquela empresa ela foi um líder autoritário, ela não fazia isso, isso, aquilo. Ou seja, cheio de avaliação, cheio de julgamento, ignora. Tudo bem? É melhor não receber. Eu, quando vou fazer, por exemplo, nas empresas visita para montar um programa de desenvolvimento, às vezes algumas pessoas, alguns líderes, pessoal do RH fala assim, ó, os gerentes são difíceis, eu já falo assim, ó, eu prefiro não saber, eu prefiro sentir eles, eu prefiro perceber isso na hora, porque nos meus programas eu jogo estímulos, faço atividades que as pessoas vão se mostrar para que eu possa trabalhar. Então, isso que é importante, tá, Júnior? Então, ó, a comunicação não violenta, ela prega, né, não julgar. Então, já respondendo para a Fê também, ó, algo que a gente precisa fazer e aprender é observar, que nem a girafa. Observar sem julgar. A gente vai olhar o que aconteceu. Por exemplo, se eu falar que a pessoa fez errado, eu estou julgando. Eu preciso falar o que aconteceu. Né? A Lani botou aqui, rotulagem, isso. Se a pessoa já vier com rótulo, a gente já está julgando ela. A gente não está utilizando comunicação não violenta. Então, a dica é, faça perguntas, faça seu roteiro, se você quer conhecer ela, mas tenha a sua percepção, ok? Repetindo, se for informações de dados, de trabalho, ok. Se for de comportamento, melhor não receber. Faz sentido? Para mim, isso é importante, tá bom? Porque se eu ficar no meu julgamento,
eu já vou começar a dar feedback para essa pessoa contaminado. E aí o feedback, ó, vamos dar umas dicas para vocês então, ó, Fê e pessoal que está aqui. Como liderar com feedback baseado na comunicação não violenta. Deixa eu só ver se está rodando os comentários aqui. Tá, os comentários estão rodando. Tá? Se passar alguma pergunta, gente, só combinando, né? Se passar alguma pergunta, repita uma pergunta, tá bom? Porque é bastante informação. O feedback. O feedback normalmente, sem comunicação não violenta. A gente vai lá, ó, João, preciso te dar um feedback, vem cá. Ok? Isso, eu não dou escolha para a pessoa. Na comunicação não violenta, a gente dá escolha para a pessoa. Será que aquela pessoa está preparada para receber um feedback? Preparada, às vezes, emocionalmente? Será que eu avaliei como é que está o clima? A situação está no final do mês? Quantas coisas ela tem para fazer? Às vezes eu chamo a pessoa para dar um feedback, fico 1 hora conversando com ela e essa 1 hora era muito importante para ela naquele dia, porque ela precisava tirar pedidos para atingir meta, para faturar, para sair o caminhão, qualquer coisa. E eu nem tive a empatia de perguntar se ela pode receber, se ela pode, né, que é pedir permissão para ela, né? A gente pede permissão. João, eu preciso falar algo muito importante para ti. Como é que está o teu tempo? O que você tem para fazer? Podemos conversar agora? Se eu chego assim, eu estou dando uma escolha. A pessoa pode estar aberta a dizer: eu estou com isso aqui, com isso aqui, com isso aqui para fazer. Pode ser outra hora, pode ser amanhã cedo. Aí vocês combinam um horário. Isso já é comunicação não violenta. Ter uma empatia, um olhar empático pelo outro. Se eu chamo o outro para dar um feedback no tempo que eu quero, eu só estou olhando para mim. Eu não estou olhando para o outro. Faz sentido para vocês isso? Pedir permissão. Isso é importantíssimo na comunicação não violenta. Isso é uma das premissas na hora de dar feedback. O que mais que eu posso fazer na hora de dar feedback? Acolher a pessoa. Então a gente combinou o horário, aí chegou o horário, a gente vai receber a pessoa, a gente pode perguntar para ela: como é que você está? Como é que você está chegando? Não precisa ir direto para o feedback, ok? Posso acolher ela, posso oferecer uma água, um cafezinho, isso também é empatia. Aí, prepara o ambiente para a pessoa também, certo? O ideal é, se for numa sala, ser um lugar sigiloso, que não tenha distrações, desliga teu celular, abaixa a tela do computador se for um notebook ou desliga, ou seja, diminui o número máximo de distrações. Combina com a equipe que você está conversando com a pessoa para não ser interrompido. Ou seja, prepare para dar o quê? 100% de atenção para a pessoa naquele momento. Se for algo rápido, ok. Se for algo que vai ser rápido, chama, né, marca, combina, mesmo assim acolhe, ok, fala para a pessoa. Mas eu acredito que você pode investir uns 5, 10 minutos, 15 na pessoa para que ela se sinta bem. Certo? Então pergunte como é que ela está, veja se ela está precisando de alguma coisa, peça para ela relatar a situação que ocasionou o feedback para ter a percepção dela, apresenta a sua percepção sem julgamento, ok? Ouve, pergunta o que pode ser feito, não impõe, faz isso, faz isso, faz isso, construa junto com a pessoa o que pode ser feito, porque ela tem ideias, você tem ideias. Não ignore, acolha tudo. Pode acontecer da pessoa começar a reclamar. Acolha a reclamação. Às vezes a pessoa precisa desabafar. Muitas pessoas precisam só ouvir. Então tudo isso são atitudes que têm a ver com comunicação não violenta. Porque eu estou praticando o acolhimento, a empatia. Estou ouvindo a pessoa. Estou valorizando ela. Estou tentando entender a necessidade dela. Então isso são coisas simples. Vocês estão percebendo que são coisas simples, porém muitas vezes a gente esquece disso porque a gente está muito focado no fazer e não está focado no sentir o outro. Faz sentido isso para vocês? Como é que está isso para vocês? Está caindo ou eu estou viajando aqui? Então, só estou voltando aqui para ver se tem uma pergunta. Se você fala uma coisa com uma intenção, a pessoa entende outra e te acusa que você não sabe passar, é violento, é prolixo, etc. Essa pessoa não olha para a sua deficiência? Então, se existe esse tipo de contato, se existe esse tipo de relação, vocês precisam sentar e conversar. Não julgue a pessoa, ela está te julgando. Mas quando uma pessoa julga você, uma dica, quando a pessoa julga você,
tem uma necessidade dela não atendida. Quando a pessoa vem agressiva, quando a pessoa fala alguma coisa incomodou ela, alguma coisa está faltando para ela. Então a comunicação não violenta convida a gente não olhar para o comportamento da pessoa, olhar por trás. O que tem por trás? Uma necessidade não atendida. Tem uma frase do Rosenberg: por trás de todo comportamento tem uma necessidade. E aí eu reforço: por trás de todo comportamento julgado por nós inadequado, tem uma necessidade não atendida. Isso eu repito e repito e repito. Porque a mudança de foco que a comunicação não violenta nos convida é não olhar para o comportamento, olhar o que tem por trás do comportamento. Isso é uma virada de chave. Porque daí a gente inclusive a gente consegue começar a julgar menos quando a gente faz isso. Então, olhar para a necessidade, certo? Nesse caso, pode ser considerado uma comunicação violenta? Sim, é uma comunicação violenta, né? Sobre aquilo que eu li ali em cima. Ok. Faz sentido, mas como lidar com o colaborador que foge porque tem medo? Então, Rosilon, Rose Londrina, Rose, né? Rosilon, eu li Rosilon, Rose. Rose, como lidar com um colaborador que foge porque tem medo? Medo do quê? Certo? Se tem medo de você, aí precisa dar uma olhada no impacto que o seu comportamento está causando nele. Tem que começar... A mudança, Rose, geralmente começa por nós. Lembra de uma lei da física? Toda ação leva a uma reação. Se eu mudo a minha ação, pode mudar a ação do outro. Começa a convidar, Rose. E aí você provavelmente vai ouvir nãos no começo, ou vai ouvir um silêncio, a pessoa não responde, ela continua fugindo. Você precisa começar a ter ações para a pessoa confiar em você. Tá? Eu estou falando aqui imaginando um contexto. Eu não conheço o contexto total, tá bom? Agora, ela quer, provavelmente, pelo que eu estou entendendo, você quer dar feedback e ela foge, ok? Então você precisa falar o quanto isso é importante para você, ok? E aí, a primeira vez que você conseguir falar com ela e dar um feedback baseado na comunicação não violenta, ela já vai ver que ela não precisa mais ter medo. Tudo bem? Porque existe um paradigma, né, gente, nas organizações, de que feedback é feedback. Desculpa o palavrão. Mas as pessoas já falam assim, né? Ainda bem que deu sol hoje para secar a mijada. Leva uma toalha para secar a mijada. Porque se construiu esse paradigma, esse mito de que feedback é só quando acontece coisa ruim. E a gente precisa desconstruir isso. Feedback é uma das ferramentas mais poderosas que existe para a liderança. Porém, normalmente é dado de uma maneira julgadora, de uma maneira, segundo o Marshall Rosenberg, violenta. A gente usa palavras que atacam as pessoas. Por exemplo, isso aqui está tudo errado, isso aqui não está bom. Está cheio do quê? De julgamento, de avaliações. Quem aqui de vocês gosta de errar? Nós não gostamos de errar, não gostamos de falhar, não gostamos de fracassar. E aí, quando a gente expressa isso para as pessoas precisam se defender, ou elas se encolhem, se protegem, e aí a gente não vai ter acesso a elas. Elas não vão entender o que a gente passa, qual que é a mensagem. Porque o nível de escuta das pessoas, quando a gente fala de problemas, diminui. Esse é um dos problemas da comunicação. Quando falamos de problemas, o nível de concentração, de escuta das pessoas diminui. Então, por isso a gente precisa chegar e falar numa linguagem CNV. E aí a gente gera uma conexão. Ao gerar conexão, ao eu olhar para o outro como ser humano, aí a escuta melhora bastante. Isso eu posso garantir para vocês. Tá bom? Legal. O Ricardo disse que feedback assim é outra coisa. Vamos lá, então. Quem mais que tem de perguntas aqui? Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Vamos lá. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Opa, apertei o lugar errado aqui. Só um pouquinho, gente. Estou rolando a tela aqui para ver se tem mais perguntas. E aí? Tá fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês ou o Jaime está viajando muito? Eu estou rodando aqui. Ok. Então, pessoal, a comunicação não violenta ela é muito poderosa na liderança. E são coisas simples. Simplicidade é um dos valores dos meus programas de liderança, porque a gente não precisa complicar nada. Quando vocês começam a fazer contato com a comunicação não violenta, ela parece complicada.
eu trocaria a palavra complicada por complexa. Por quê? Porque o ser humano é complexo e a gente está lidando com o quê? Com seres humanos. O ser humano tem muitas variáveis, tem muita complexidade. E a gente, outra coisa importante, cuidem para não cair na armadilha de querer usar a comunicação não violenta o tempo todo. A gente não vai usar a comunicação a todo momento, ok? Tem momentos que talvez eu precise dizer para fazer e não dê escolha. Qual que é o problema? A gente vê que isso é muito mais, às vezes, mais prático, mais rápido e funciona. Aí a gente só faz assim. Porém, funciona com um preço muito caro na qualidade de vida das pessoas, no clima organizacional, no resultado, na energia da equipe, do grupo. Então tem que cuidar. Com a comunicação não violenta, as pessoas começam a confiar em você. Quando a pessoa se sente vista, percebida, valorizada como ser humano, como é que é? Quem aqui não gosta de ser valorizado como ser humano? Ok? E valorização, eu não estou falando nada aqui de dinheiro. Dinheiro é bom, é ótimo, mas é valorizar o que você valoriza, atendendo às suas necessidades, respeitando os seus sentimentos. Isso que é poderoso. Parece trabalho terapêutico para o grupo organizacional e empresa. Pois é, não é terapia. Terapia é muito mais profundo. Porém, nenhum líder precisa ser psicólogo. A gente só precisa entender que tem um ser humano na nossa frente. E ouvir é terapêutico. Certo? Muitas pessoas não são ouvidas. E isso faz muita falta para a gente. A gente precisa começar a fazer curso de escutatória. Né? O Paulo Freire fala sobre escutatória. Então, se vocês quiserem pesquisar sobre escutatórias, são poucas pessoas que falam sobre isso. Mas sim, ouvir é terapêutico. Quando a gente vai no psicólogo, não sei se alguém aqui já fez terapia, o que o psicólogo faz? Ouve a gente. Então, se eu ouvir o outro, eu não preciso ser psicólogo, mas eu vou começar a entender as necessidades. As pessoas vão começar a se abrir, a falar mais, até os mais tímidos. Garanto para vocês. Como fazer a comunicação não violenta quando você, por si só, já fala muito alto? Opa, que interessante. Então, dizem que os italianos falam alto, né? Vou contar para vocês. Eu não sei se eu falava alto, acho que não é essa a consciência que eu tive, mas eu era muito curto e grosso. E eu percebi isso no meu processo de desenvolvimento, que eu precisava mudar, que isso as pessoas não recebiam muito bem. Alemão, não generalizando aqui, mas eu vou falar porque eu sou de origem alemã, o alemão é mais objetivo, mais seco, né? Bota o dedo direto na ferida. E eu fazia isso sem perceber. E aí nos meus processos de desenvolvimento, então eu achava isso normal, depois eu percebi que não era normal. Ok? Então, a gente precisa ter consciência aí, e CNV, até legal que você trouxe isso, Lani, não é falar bonito, não é falar baixinho. Você pode falar alto, desde que você combine com as pessoas, né? Deixe na consciência delas que isso é uma característica sua. Você não precisa perder a sua autenticidade. Porém, se isso afeta muito, aí você precisa treinar para falar mais baixo. Porém, você pode falar, eu falo alto, mas não quer dizer que eu estou brigando, é uma característica minha, gostaria que vocês compreendessem isso. E se isso de alguma maneira estiver afetando vocês, me falem. Eu vou tentar me controlar, fazer uma gestão da minha voz, do meu tom de voz. Então, contrate com as pessoas, certo? Que isso é um comportamento seu e que se estiver impactando, você pede para eles avisarem. Com essa consciência, com esses feedbacks que as pessoas vão lhe dando, você vai começando a diminuir. Como é que eu comecei a mudar o meu comportamento de alemão grosso, né? Eu chamava de alemão grosso. Eu mesmo me chamava de alemão grosso. Eu pedi para as pessoas me avisarem, quando eu tiver um comportamento, fala para mim. Porque às vezes a gente não tem consciência, porque é algo natural nosso, ok? Então, se impacta, vamos mudar. Se não impacta, ok? Então, observa isso, bem importante. O que diria sobre comunicação não violenta entre pais, avós e os filhos? Quando a relação já está complicada, como os dois podem fazer conversas sobre as necessidades? Pode ser um começo? Com certeza. Nada que um diálogo não resolva. Eu acho bem importante no início de uma conversa, se existe uma relação conflituosa, a gente chamar a pessoa, combinar uma conversa e combinar como vai funcionar essa conversa, fazer um acordo.
falar o objetivo da conversa, falar que quais são as suas necessidades, sim. Então, eu chamei você aqui por isso, aquilo. Tente diminuir o máximo possível de expressar o seu julgamento. Fale o que está lhe incomodando com foco para você. Comunicação não violenta, ela convida a gente a falar mais da gente do que do outro. O quanto isso que ele fez impactou em você. Mas não fala assim, ó, quando você faz isso, impacta. Eu fico assim, assim, assim. Não é isso, tá bom? É apenas trazer o que você valoriza. Por exemplo, né? Digamos assim, ó, quando posso falar com um filho, por exemplo, né? Quando eu pergunto para você como é que estão as tarefas e você diz que ainda não fez, eu fico preocupado, fico um pouquinho preocupado, porque eu acho o estudo muito importante, porque o estudo me ajudou muito na minha vida e eu ficaria muito feliz, né, de ver o seu empenho também, o seu comprometimento perante as suas atividades. Se você tiver alguma dificuldade, me chama, que eu estou disposto a ajudar. Como é que fica isso para você? É possível a gente conseguir começar a dar mais foco nas atividades? Ok? Fica bem mais leve do que dizer assim, você nunca faz as tarefas. Toda hora tem que ficar te cobrando a tarefa. Né? Como é que o filho recebe isso? Então, na relação avós e filhos, avós e netos, a gente fala de uma maneira, né? A gente precisa cuidar com a intenção que a gente vai nos diálogos, tá? Eu não sei, agora não lembro o nome da pessoa que perguntou, mas isso é bem importante na comunicação não violenta. Qual que é a intenção que a gente vai para os diálogos? Se nós formos para os diálogos, para as conversas, e às vezes são conversas difíceis, se nós formos para os diálogos com a intenção de dizer que o outro está errado, de dizer que o outro precisa mudar, nós não estamos aplicando comunicação não violenta. Vou repetir. Se nós formos por diálogos com a intenção de mudar o outro e com a intenção de dizer que está errado, a gente precisa mudar essa intenção. O que a comunicação não violenta nos convida? De nós irmos para a conversa com a intenção de ser compreendido e de compreender o outro. Porque num diálogo, numa conversa, numa relação, eu tenho necessidades e o outro também tem. Isso serve na vida familiar, serve na vida organizacional. No mundo organizacional, existe a necessidade do líder, do liderado e da empresa. Ok? Agora, cobrando, impondo, atacando, a gente não, julgando, a gente não vai conseguir nada. Essa é uma maneira violenta e trágica, segundo Rosenberg. Trágica por quê? Porque a gente não vai conseguir atender as nossas necessidades desse jeito. A gente vai conseguir atender as nossas necessidades com compreensão mútua. Eu quero ser compreendido e o outro também. Aí nasce uma nova intenção. E isso é poderosíssimo. Então, esses dias, um exemplo de uma pessoa falou assim, era num quartel. A pessoa falou assim, eu vi o cara vindo com uma jaqueta de tenente e tinha assumido uma jaqueta de um tenente há uns dias atrás. Aí eu perguntei para a pessoa onde é que ele conseguiu essa jaqueta e ele disse que comprou. E aí ele falou um valor lá e aí o soldado já julgou, né, que custa bem mais caro essa jaqueta. E aí ele tentou usar a comunicação não violenta para o outro confessar. Não funciona. Por quê? Porque eu estou tentando manipular o outro. Então, se eu for com a intenção de que o outro confesse, eu estou querendo manipular o outro. E CNV não é ferramenta de manipulação, não é ferramenta para ter ganhos só para mim. E nem é ferramenta, né? Ferramenta a gente usa para consertar robô, consertar máquina de lavar, motor de carro. Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente está falando sobre pessoas. Então a gente precisa compreender, certo? Então, e talvez nessa situação não funcione mesmo. Aí ele falou para mim, aí a gente foi autoritário com ele e ele confessou. Se o objetivo era confessar, a pressão funciona. Muitas vezes, certo? A comunicação não violenta não funciona nesse momento. Então, qual que é o contexto que eu uso comunicação não violenta? O que eu quero? Então, cuidem com a intenção. Faz sentido para vocês? Muito boa a participação de vocês. Parabéns, tá show de bola. Muito obrigado, fui eu que perguntei. Estou com clientes de coach de uma família, por isso eu perguntei. Que legal, Ricardo. Show de bola.
Vamos em frente então, porque eu puder ajudar, eu ajudo vocês. Então, olhem só, como a comunicação não violenta, ela é poderosa em qualquer tipo de relação, seja uma relação profissional, seja uma relação pessoal. Se você conseguir utilizar a comunicação não violenta nas relações pessoais, você vai conseguir usar na sua roda de amigos, nas empresas. Por quê, Jaime? Porque nas relações pessoais, nós temos um fator que muitas vezes é bom, mas afeta muitas vezes a nossa maneira de se comportar. Qual que é esse fator? Intimidade. Na comunicação não violenta, a gente pode treinar, só que às vezes a intimidade sabota a gente. Por quê? Como assim? Quando a gente está num ambiente de intimidade, normalmente a gente fala sem pensar. Porque a gente já fala normal, já tem padrão, já tem uma maneira de funcionar. Então a gente, por exemplo, pai e filho, lida com os filhos há 10 anos de um jeito, digamos assim. E aí conhece a comunicação não violenta, quer mudar de repente, não consegue. Não é que não consegue, dá mais trabalho, ok? Com consciência a gente consegue. A intimidade muitas vezes sequestra essa consciência, essa mudança de comportamento. Porque eu falo o que eu quero. Você já não repara que às vezes, eu não falo palavrão na empresa, mas quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou com a minha esposa, com os meus filhos, eu falo palavrão. Por quê? Porque tem intimidade. Então isso é um padrão. E aí eu falo. Nas organizações é difícil a gente ter tanta intimidade se não tiver amizade, tudo bem? Mas a intimidade se veste de respeito nas organizações. Lá a gente respeita as pessoas, ok? Não que a gente não respeite em casa também, mas a intimidade se veste de respeito. Muito difícil ter intimidade tão potente como a gente tem nas relações mais íntimas, como casal, filhos, tudo bem? Então, cuidem com a intimidade. Em ambientes familiares, é um ótimo ambiente para a gente fortalecer o nosso músculo da comunicação não violenta. Uma estratégia para quando o indivíduo já girafa, mas recebe, já girafa, alguém que já faz comunicação não violenta, mas recebe ou convive com o opositor, como ligar a visão positiva do outro? Uma dica para o indivíduo seguir para a autoobservação? Então, obrigado pela pergunta. Você pode, se é um comportamento que ele não percebe, todos nós temos comportamentos inconscientes, você vai, através de fatos de observação, falar para ele, convida ele, na verdade, a observar esse comportamento que talvez ele não esteja enxergando. Por exemplo, eu falei antes do alemão grosso. Jaime, você percebeu como você falou para aquela cliente? Você percebeu como você se dirigiu a tal pessoa? Aí eu penso um pouquinho, não, como é que eu me dirigi? Você lembra o que você falou? Aí faz a pessoa pensar. Quando a gente faz perguntas, convida a pessoa a pensar, fica mais alto a probabilidade dela ter consciência. E aí, se ela não chegar lá, você fala, você falou tal e tal coisa. Talvez ela possa não ter recebido isso muito bem. Pode receber isso como uma maneira violenta de falar. Faz sentido isso para você? Então você apenas apresenta a sua observação. Faz um trabalho aí de investigação para a pessoa mesmo se investigar, porque a gente não percebe os nossos comportamentos padrões. A partir do momento que a gente começa a perceber, não quer dizer que a gente vai parar de fazer. A consciência é apenas o primeiro passo. O segundo passo é querer mudar, eu mesmo querer mudar, ok? E aí quando eu quero mudar, eu vou começar a praticar mais, mas até o processo da mudança acontecer demora um pouco. E aí às vezes tem a intimidade, que eu falei agora há pouquinho, que vem e sequestra a nossa consciência novamente. Então, por isso que é complexo comportamento, ser humano. Então, é complexo, mas é desafiador, é possível, é maravilhoso quando acontece a transformação. Por isso que eu sou apaixonado por desenvolvimento de pessoas, porque a gente vê a transformação das pessoas, a gente vê o quanto a gente pode contribuir com as pessoas. Então, vocês como líderes, quem é líder aqui, formal, informal, pode ser um professor, pode ser coach, qual que seja a função de vocês. Não é gratificante ver uma pessoa se desenvolver, uma pessoa evoluir? Para mim é. Então, a comunicação não violenta é um ótimo caminho para isso.
Tenho praticado a CNV em casa e na empresa. Em casa é uma prova de fogo, mas estou colhendo os frutos. Ótimo. Né? Janina, é mais pesado, certo? Existe a intimidade, às vezes, com filho, com marido, e aí é desafiador, com certeza. Como é que eu acho legal, né? Na intimidade, você aprende comunicação não violenta. Você começa a passar os seus conhecimentos para as pessoas em casa, ensina, você vai estar ensinando mais ainda para você também, porque quando eu ensino, eu aprendo. Isso é valioso. Líderes, a única diferença de líder, liderado, pai e filho, é que filho a gente não demite. Mas as características são praticamente as mesmas. Nós somos exemplos como pai, nós somos exemplos como líderes. Ok? Nós temos valores como pai, como líderes. Nós precisamos ter confiança como pai, como líderes. É praticamente muito semelhante. Certo? Então, e nós como pais precisamos educar os filhos. Vocês como líderes precisam educar os liderados, desenvolver eles. Ok? Porque se eu ficar fazendo tudo também, se você pega tudo para você, se você tenta controlar tudo, se você acha que precisa saber tudo, você está sendo violento com você mesmo. Vai ficar muito pesada essa carga. Essa carga fica pesada e você não vai conseguir dar conta de tudo. Então, a comunicação não violenta também fala muito da cooperação, para que a gente possa escutar o outro, porque o outro também pode ajudar. Pode ter ideia. Não leve toda a carga sozinhos. Tenha autocompaixão por você. Autocompaixão também é algo importante na comunicação não violenta. A gente vai ver na terceira semana da liderança com CNV. Vou entrar mais a fundo na autocompaixão. Ok? Quem mais, gente? Tá maravilhosa a participação de vocês. Amo esse tema, grata por nos disponibilizar conhecimentos valiosos. Goldin, faço isso com o maior prazer, de todo o coração. Quanto mais pessoas estiverem fazendo a comunicação não violenta, mais feliz estarei. Meu amigo Everson, seja muito bem-vindo aqui na live. Que bom que você está aí, cara. Então, digam para mim agora, é possível ou não levar esses pequenos detalhes, essas ações simples para dentro das organizações? Falem aí para mim, é possível ou não é? Quem aqui já tem experiência com isso, já está começando a levar a comunicação não violenta para as organizações? A Janina falou aqui que já está aplicando em casa, né? Hoje, com a pandemia, muita gente está em casa ainda, então a comunicação não violenta, algumas pessoas já falaram para mim que já salvou o casamento, a comunicação não violenta. Então, e só isso já me deixa gratificado. Quando o inconsciente, inconsequente, grita, opa, Sheila já está usando os termos da última semana da liderança. Show de bola, Sheila. Que bom que você está aí. Quando o inconsciente inconsequente grita, falamos por impulso e precisamos nos desculpar. Como aplicar o CNV? Sheila, a comunicação não violenta, ela fala pra gente não se desculpar. Não que a gente não pode pedir desculpa, tá bom? A gente não vai excluir, desculpa. Qual que é a palavra que tem dentro do desculpar? Culpa. Culpa tem a ver com erro, certo ou errado. Culpa tem a ver com vergonha, certo? Isso é violento para nós. O Marshall Rosenberg nos convida a dizer sinto muito, né? Por exemplo, ou às vezes a gente pode até dizer, às vezes a gente fala assim, desculpa pela demora. Ao invés de dizer desculpa pela demora, a gente pode dizer obrigado por ter esperado, obrigado por me compreender, ok? Então, cuidem com a culpa, certo? A gente precisa também trocar a linguagem da culpa pela linguagem da responsabilidade. Principalmente na liderança, todos nós somos responsáveis por tudo que acontece com as pessoas que estão abaixo de nós ou estão do nosso lado. Tudo na vida nós somos responsáveis. Então, cuidem com a culpa. A culpa é uma violência com nós mesmos, tá bom? Então, quando acontece algo que você não quis, que o seu inconsciente inconsequente... Pessoal, vocês vão entender melhor, quem não sabe o que é inconsciente. Na verdade, é inconsciente, não é inconsequente. É inconsciente e incompetente, que é quase a mesma coisa que inconsequente, ok? Quando ele age, certo? Provavelmente é um comportamento padrão seu, tudo bem? Acolha, não se julgue. Veio, aconteceu, é seu. Que bom que ele veio. Então acolha, diga, oi, tudo bem? Diga, estou aqui, estou te vendo, não, certo? Então assim, opa, ele vai te ajudar você a ter mais consciência. E aí você acolhe apenas, não se julga, tudo bem? Então quando ele grita, quando ele faz alguma coisa, perceba, você agrediu alguém, você
machucou alguém, atingiu alguém, chame a pessoa e conversa, diga sinto muito, fale do seu sentimento, eu acabei de falar algo para ti e eu não estou me sentindo legal, fiquei frustrada comigo mesmo. Fala de você, não fala do outro. Então posso dizer assim, queria te pedir desculpas? Pode, não tem problema nenhum. Tudo bem? Ok? Ou você pode dizer assim, eu sinto muito, da próxima vez eu realmente vou pedir para você me avisar, porque às vezes eu não percebo esse tipo de comportamento. Eu estou já trabalhando isso para mudar esse tipo de comportamento. Fale, seja autêntico. Tudo bem? Quanto mais a gente conseguir evitar pedir desculpas, não que não pode, vou repetir. Se você quer utilizar a comunicação não violenta, a gente não pede desculpas, tá bom? A todo o momento. Senão você está se julgando. Muito possível, o pouco que usei de comunicação não violenta, quando fui líder, fui considerado o melhor líder pelos funcionários que já tiveram. Olha só o feedback que a pessoa recebeu. Com certeza, se você utilizar a comunicação não violenta na liderança, você vai deixar o seu legado. Isso eu tenho certeza absoluta, tá bom? Mas usar na essência, né? Não teoricamente. A teoria é importante, mas a gente precisa usar na essência. Acho que em empresas é mais difícil pela própria cultura do empregado. Então, educação emocional está vinculada à cultura e edição formal. As pessoas confundem educação emocional com bobeira. Sim, Imna. Existe um nível de consciência das pessoas, certo? Marshall Rosenberg disse que para a gente aplicar a comunicação não violenta, o outro não precisa saber comunicação não violenta. Vou repetir o que eu falei anteriormente. Se eu mudo a minha ação, se eu começo a usar mais a comunicação não violenta, o ambiente muda. A reação das pessoas mudam. Ok? Você não precisa... ou seja, as pessoas não precisam saber comunicação não violenta. Você aplicando, já vai começar uma mudança. Se a empresa trouxer programas de desenvolvimento com CNV para dentro das organizações, vai contribuir muito mais, vai acelerar muito mais. Pode ser até uma mudança de cultura, sim. Ok? Ninguém está dizendo que é fácil. É desafiador, mas é compensador. Isso eu tenho certeza. Tá bom? Tenho aprendido muito com o seu curso. Obrigado, Sheila. Edição por educação. Sim, depois eu imaginei que era isso, Imna. Então, nas organizações, sim, é desafiador a gente levar a comunicação não violenta, mas é possível com essas pequenas ações que a gente está vendo aqui, tá bom? Então, estamos vendo aqui que tem algumas pessoas com experiência em liderança com comunicação não violenta, então é possível, é maravilhoso, é compensador, você vai deixar o seu legado, porque você vai estar lidando com seres humanos, vai estar pensando, a gente pensa com a cabeça, mas pode pensar com o coração, né? A linguagem do coração que o Rosenberg nos convida a ter, que era eu não estou com o livro aqui, né? Mas o livro do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, fala assim, técnicas de aprimoramento da comunicação. Comunicação não violenta não é técnica. Isso é no Brasil que o livro foi traduzido assim. O que está assinado abaixo do nome do livro, Comunicação Não Violenta, é assim, Comunicação Não Violenta, Linguagem da Vida. Eu também acredito que é a linguagem da vida, porque fala muito de necessidades. E necessidades é o atendimento à nossa vida, o que vive aqui dentro de nós, o que pulsa. Ok? Boa noite, meu amigo Franklin. Que bom que você está aí. Faltam 10 minutos aí para acabar a live, gente. Parabéns pela participação de vocês, está maravilhoso. Então, eu falei para vocês, não sei quem é que estava aqui na live de segunda-feira. Coloque aí eu. Quem estava aqui na live de segunda-feira, onde a gente falou também sobre liderança comunicação não violenta. Coloca eu aqui, só para eu ter uma noção do mesmo público. Quem é que estava aí? Tudo bem, Franklin? Show de bola, meu amigo. Quem é que estava na live de segunda-feira? Eu. Coloquem aí. Isso aí, a Marcela. Marcela, o teu convite tá de pé, tá bom? Só não sei quando ainda, certo? Marcela que está aqui me convidou para fazer uma live. Marcela, eu estou com os eventos programados. Como eu falei para ti, eu ainda vou ter muito demanda depois do evento. E aí, então eu não posso dar uma data ainda, mas a gente vai conversar, tá bom? Então,
Eu falei na live de segunda-feira que eu tinha escrito, né, um texto sobre liderança e comunicação não violenta. Vou fazer um PDF, transformar um PDF, que eu vou enviar para vocês. Então participem do evento da semana que vem também, terceira semana da liderança com CNV, dia 9, 10 e 11 de novembro, às 20 horas, pelo YouTube. E vocês vão ter a oportunidade de receber o PDF com certeza. E não vai ser só isso, gente. Eu tenho tanta coisa para entregar para vocês. Então vão lá, compartilhe com seus amigos também, tá bom? Ó, a Melissa disse que não assistiu ao vivo, mas assistiu depois. Então, quero dar uma nova hashtag para vocês colocarem lá nos grupos, então, de quem está inscrito na Semana da Liderança com o CNV. Coloque, me ajudem aí, vou deixar vocês, ó, vamos trabalhar a comunicação não violenta nesse momento? Que hashtag vocês acham que é legal a gente colocar lá no grupo? Vamos escolher uma aqui rapidinho. Que hashtag que vocês acham que seria legal? Algo com CNV, algo com liderança, uma hashtag bem legal para a gente colocar lá no grupo. Dê as opiniões de vocês aí. Por exemplo, ó, isso que eu estou fazendo com vocês. Eu estou valorizando a opinião de vocês também. E isso a gente pode fazer na liderança. Eu acho que na liderança a gente pode captar muito a essência do grupo, muito o que eles pensam, o que eles estão precisando, as ideias. E ó, uma dica. Essa geração nova que está chegando no mercado de trabalho, eles têm muita necessidade de contribuição. E contribuição é uma necessidade. Se eu não contribuo, né, com as minhas ideias, com os meus pensamentos, com os meus talentos, eu não me sinto valorizado. E valorização também é uma necessidade que todos nós temos. A gente não precisa dar apenas aumento, dar presente físico para as pessoas se sentirem valorizadas. Não, são coisas simples como isso. Hashtag girafa, hashtag valorização, hashtag gratidão. Olha só quantas ideias. CNV Linguagem da Vida. Opa, hashtag CNV Linguagem da Vida. Legal, gostei dessa também. Hashtag girafa. Tô ligando aqui. Que tal? Vai lá, vamos ver se tem mais opiniões aí. Hashtag CNV agora. Opa, Theo, gostei. CNV agora. Então, hashtag participação, hashtag estilo de vida, hashtag CNV igual resultado, CNV transformação. Adorei todas. Vamos fazer assim? Coloquem aprendendo CNV. Teve uma aqui que eu gostei muito também. São todas maravilhosas. CNV agora. Vamos fazer assim, ó. Juntando. Olha só. De todas as ideias me veio uma ideia para mim. Vocês podem colocar, vamos lá, duas opções. A hashtag que vocês quiserem, ok? Então vamos fazer assim, ó. Hashtag de vocês, que vocês quiserem, coloque lá no grupo. E a hashtag sou líder CNV. O que vocês acham? Garganta tá seca. Sinto muito aqui, vou tomar um pouco de gole de água. Que tal? Uma hashtag de vocês e a hashtag sou líder CNV. O que vocês acham? Viver com leveza? Olha que maravilha. Então, pessoal. Opa, a garganta secou tanto que... Pessoal, estamos finalizando. Então, coloquem lá, tá? Nos nossos grupos. Fazer um movimento. Hashtag de vocês, hashtag sou líder CNV. Só para eu saber que vocês estavam aqui na live. Para a gente dar os presentes de vocês, que vai ser o PDF de vocês, tá bom? Vai ser entregue no momento certo, para que vocês possam ler isso com mais profundidade, tá bom? Agradeço muito a participação de vocês. Faltam 5 minutinhos aqui. Como eu falei, eu preciso encerrar a live. Daqui a pouquinho eu vou dar uma aula. Estou muito feliz com a presença de vocês. Temos muito a aprender. Parabéns pelas perguntas que vocês fizeram. Vamos juntos levar a filosofia da comunicação não violenta para as organizações, para a nossa vida. Quando eu falo de liderança, liderança é para a vida, é para as organizações. A gente pode ser líder de nós mesmos. Então, a comunicação não violenta ela vai ampliar a sua consciência. A comunicação não violenta ela vai mudar o seu mindset, vai lhe dar inteligência emocional, vai te dar autoconhecimento, que é importantíssimo ter uma autoliderança, né? Um autoconhecimento. Obrigado pelos feedbacks aqui que vocês estão me dando, ok? Então, sou o líder CNV e uma hashtag de vocês para que a gente tenha várias hashtags lindas lá nos nossos grupos.
Lembrem, 9, 10 e 11 de novembro, semana que vem, segunda-feira, segunda, terça e quarta, às 20 horas, no YouTube. Vou botar o link nos grupos para que vocês possam. Se vocês querem convidar as pessoas para se inscrever, o link está lá na bio do meu Instagram. Convide as pessoas, né? Pode copiar e colar, jogar para as pessoas. Pode convidar as pessoas a me seguir e entrar lá no Instagram. Isso vai me ajudar bastante. Vai ajudar as pessoas que vão ver o evento também. Então, vamos espalhar o que a gente puder aí de comunicação não violenta para que a gente possa ter um mundo melhor, tá bom? Gratidão, grande abraço e até mais. Até a próxima live, que talvez eu faça uma live extra, ou até segunda-feira e a gente vai se falando nos grupos, interagindo aqui no Instagram, tá bom? Gratidão, até mais, um grande abraço para vocês.